Eu queria que o senhor começasse falando sobre a importância do título, né, e da retomada do Santos para a Série A, que era o lugar onde deveria estar, né, pela camisa que tem, por tudo que é. E eu não posso perder a oportunidade, né? O Santos, o senhor já falou lá em Curitiba sobre Neymar, Gabigol. Queria ouvir do senhor, sobretudo do Neymar, porque hoje teve uma notícia de um jornalista argentino dizendo que o Neymar estava palavrado com a diretoria do Santos. Então gostaria de ouvir o senhor sobre isso, assim, o que teve de novidade nessa história do Neymar, que é o grande desejo da torcida também. Obrigado. O planejamento feito foi alcançado. Os objetivos concluídos. O mais importante. Eu hoje estava almoçando e vi muitas famílias reunidas no local e todas elas muito felizes, contentes de estarem em Santos, muitas delas que não moram aqui na Baixada, que vieram de todas as partes do Brasil para assistirem esse jogo. E fiquei refletindo dois aspectos, acho que importantes, fundamentais nesse ano de 24. A gestão mostrou para a nossa estrutura, para os nossos profissionais, dos mais diversos setores, que o Santos está preparado para a disputa de títulos. Foi assim no Campeonato Paulista, foi assim no Campeonato Brasileiro. Lembrei das boas épocas dos idos 2000, quando toda a nossa estrutura estava mobilizada para preparar as atividades visando o desfecho final dos campeonatos. Eu acho que isso é importante porque cria uma mentalidade interna no Santos que o Santos não estava acostumado. O Santos estava acostumado exatamente ao contrário. Nesses últimos anos, estava amargando resultados negativos, frustrando a torcida e principalmente fazendo com que até bons profissionais que existiam internamente no Santos não estivessem providenciando, através dos seus trabalhos, aquilo que é fundamental num clube como o Santos, que são os preparativos visando as disputas de títulos. Ao mesmo tempo, outro fator fundamental, a alegria dos meninos, das meninas. Notei isso bastante porque nessas crianças, na pureza de cada uma delas, o que está sempre na consciência, na mentalidade delas, é ver o Santos disputando campeonatos, disputando títulos, sendo campeão. Todas as crianças hoje, ou que estivessem aqui, ou que estivessem fora assistindo o jogo, gritaram que o Santos é campeão. Independente do campeonato que esteja, o fundamental é exatamente nós darmos esse recado, esse cartão postal do primeiro ano de gestão, que o Santos se propôs, cumpriu e muito bem, da maneira que nós enfrentamos nas adversidades do ano de 2024. Sobre reforços, sobre a questão do Gabriel, do Neymar, o que posso assegurar no caso do Gabriel é o que já foi noticiado. Nós, ao terminar e confirmar o acesso para o brasileiro do ano que vem, nós já estávamos conversando em parte, mas sem oficializar nada. A partir do momento que se concretizou, nós confirmamos aquilo que vínhamos conversando e encaminhamos ao seu staff para que ele pudesse avaliar. E a resposta foi exatamente de que até dezembro eles estudariam todas as questões envolvendo propostas e que o Santos estava no páreo para
esses estudos. No caso do Neymar, eu não tenho nenhuma novidade a respeito do capítulo Neymar. O Neymar, aguardamos aí as questões relacionadas ao clube e ao atleta, possui um contrato em vigência. A maneira como será esse desfecho, o Santos não poderá em nenhum momento interferir. Se pudesse interferir, interferiria para resolver. Não é o caso porque o contrato está ainda vigorando e nós precisamos ter o acompanhamento, como eu já disse, para no momento que se definir, aí sim o Santos pode fazer alguma manifestação. Caso contrário, é só aguardar. Presidente, boa tarde. Obrigado. Marcelo, boa noite. O Carilli... Boa noite, boa né? Noite. Já passou. Tá Né? O Carilli acabou de falar que a situação dele não está definida, né? Mas a gente tenta entender, a gente acompanha o futebol já há um tempo e eu confesso que entrei aqui, estava até comentando aqui com os amigos, poucas vezes eu vi um clima tão ruim assim num estádio com um técnico, talvez com o Silvinho na Neoquímica Arena num jogo contra o Santos eu vi algo parecido, um clima com um ser humano mesmo, eu estou falando nem com um profissional, muito ruim, e ali o Silvinho deixou o Corinthians e a conversa era muito sobre o aspecto humano, não dava, né? Independentemente de querer ou não querer, não dava, desse jeito não tem como. Até que ponto isso passa pela cabeça da gestão do Santos, depois do que se viveu aqui, essa derrota para o CRB, não era o que as pessoas esperavam. O que esse clima aqui, o quão isso aqui vai pesar na decisão do Santos, para que a decisão seja tomada de permanência ou não, e não só no aspecto técnico, mas muito por causa desse clima? Queria te ouvir. Olha, o próprio Fábio foi feliz aqui na sua colocação. Tudo é possível você ter uma solução. Basta você programar, planejar e manter uma forma de que o trabalho continue crescendo. É natural que nós também tenhamos essa preocupação, todos têm essa preocupação, porque nós resistimos, nós tivemos essa resiliência no sentido da permanência do trabalho. Vocês mesmos da imprensa às vezes criticam com razão a interrupção prematura de um trabalho. Poderia ser assim com o Fábio, se nós tivéssemos derrotas, como ele disse aqui na Ponte Preta. Fiz questão de ligar imediatamente a ele, dando total respaldo para a continuidade. Por quê? Porque o objetivo do ano teria que ser alcançado. O objetivo do ano é o acesso à Série A do campeonato. Posteriormente, ao alcançar o acesso, você alcançar o título da competição. Ambas foram alcançados. Então, em nenhum momento nós poderíamos interromper esse tipo de trabalho. Até porque geraria no grupo algo perigoso e, ao mesmo tempo, financeiramente. Então, o Santos tem que pensar sempre de uma forma cautelosa nas suas decisões. Outrora, nós já tivemos aqui, numa temporada, 4 treinadores e nós vimos o que aconteceu. Nós nunca fomos felizes, independente da escolha do perfil. Tivemos aqui técnicos ofensivos, tivemos técnicos que optavam para serem mais defensivos, e ofensivos ou defensivos. Tivemos técnicos que chegaram à seleção brasileira num curto espaço de tempo e aqui foram questionados. Então, a torcida, ela é paixão. Nós precisamos ter razão. Ainda assim, de mexer com a nossa própria popularidade, a nossa própria aceitação com o público. E eu estou preparado para isso, porque a minha história, ela é nítida e está clara. Eu não vou fazer nenhum desvio daquilo que nós nos propomos a concluir, que é o compromisso com o quadro associativo. Responsabilidade em questão financeira, transparência e as ações sendo feitas de uma maneira a que os resultados sejam alcançados. A minha gestão, ela não será medida pela apresentação do time em campo. Não estou preocupado com a apresentação do time. Eu quero uma apresentação melhor. Eu gostaria de ver um futebol diferente.
Só que o Santos não vive esse momento. O Santos tem camisa, o Santos tem tradição, tem história. Só que nós estamos no pior momento, o mais grave da nossa história, o mais triste que aconteceu, que foi através do descenso. Então, é justificativa para jogar um mau futebol? Não é a justificativa, mas é a realidade daquilo que o Santos vive. O Santos não vive um planejamento onde eu estivesse aqui com o meu staff do futebol, planejando 2025 na Série A. Seria cômodo para mim. Eu estaria hoje aqui com vocês desde setembro, outubro, fazendo o quê? Contatos, pré-contratos, pré-contratos. Como eu vou fazer um pré-contrato disputando a Série B do campeonato? Nunca. Nem o lado de lá aceita e nem eu tampouco posso ter uma irresponsabilidade dessa. Porque eu não tenho orçamento, eu não tenho nada definido. Agora eu tenho definido. Agora está clara a situação ao Santos Futebol Clube. E também não é um atraso, porque seria um atraso se nós não estivéssemos agindo. Nós estamos agindo de uma forma cautelosa, prudente e, acima de tudo, ousada, porque o Santos vem de uma Série B de Campeonato Brasileiro e planejando algo melhor para a temporada de 25. Então, é isso que nós estamos norteando. O caminho, ele está sendo pavimentado de uma forma a enfrentarmos cada barreira, cada obstáculo, cada dificuldade, e estamos vencendo. O pior é se eu estivesse aqui justificando para vocês, dizendo, nós não alcançamos a final do campeonato porque nós tivemos transfer bans, tivemos dificuldades na contratação, o elenco que estava lá eu não pude repor. Não é o caso. Todas as iniciativas nós tomamos. Omissão não é o caso. Nós agimos, erramos, acertamos e vamos corrigindo. O mais importante é você gradativamente fazer cada passo de acordo com a nossa possibilidade. Cada passo almejando o quê? Algo que seja à altura das exigências e daquilo que nós nos propusemos para o Santos Futebol Clube. Presidente, boa noite. Thiago Braga do Lance. O senhor acabou de falar que tem uma confirmação já para o ano que vem em relação ao orçamento. Gostaria de saber se o senhor já pode falar sobre quanto o Santos pretende gastar para poder reformular seu elenco para o ano que vem. E o senhor esteve presente ajudando o Santos em diversos momentos da história do clube. Quero saber se o senhor estaria disposto a tirar dinheiro do próprio bolso, investir dinheiro do senhor para poder montar um elenco melhor e mais competitivo no ano que vem. Obrigado. Eu não concordo com a forma com que dirigentes coloquem recursos próprios no clube. Na gestão que tive no início de 2000, tivemos essas necessidades, o estatuto permitia que isso acontecesse, não tivemos nenhum tipo de cobranças, de juros, de correções, muito pelo contrário. Mas provei ao longo do período que o Santos poderia ser autossuficiente. E é assim que nós pretendemos fazer para este ano. O Santos nitidamente tem o orçamento comprometido de 2024. Nitidamente. Receitas comprometidas, receitas que foram antecipadas, despesas das mais diversas que estão sempre surgindo, mas nós acreditamos na gestão. Acreditamos numa gestão que seja autossuficiente em receitas, em parcerias, em patrocinadores, e é assim que nós vamos buscar. O Santos hoje se reposiciona no mercado, é um gigante voltando às suas origens, e isso é muito importante para o desenvolvimento do trabalho. Nós queremos fazer com que, através do investimento que se faça, ele seja feito de uma forma a não comprometer os cofres do clube. Nós não podemos mais ter nenhum tipo de decisão que venha a, no futuro, causar mais prejuízos ao Santos Futebol Clube. Eu digo porque, algumas vezes,
os gestores adotam medidas, até contratações, para ter um imediatismo, não pensando naquilo que seja um planejamento correto. Não é o que o Santos fará. O Santos está com uma base de atletas, hoje formada em 2024, exigirá da gestão do futebol algumas contratações que visem nós reforçarmos esse grupo para as 3 disputas do ano que vem, Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e faremos sempre mesclada aquilo que é sempre a nossa tradição de revelar jogadores. Nós hoje temos algumas safras que são importantes serem observadas e na própria conversa que nós teremos ao final do campeonato com a comissão técnica, basicamente passará também por isso. Passará pela questão, lógico, emocional, como já foi feita essa pergunta, muito bem feita, por sinal, porque nós queremos sentir dos profissionais a certeza de que possa haver essa resistência e essa personalidade na continuidade do trabalho. Isso é natural, é óbvio, não é uma questão humana só, não é nós estamos olhando por ele humano, profissional. Está preparado, está realmente em condições de você prosseguir, está em condições de reverter esse quadro com o desenvolvimento das atividades de 2025 e, naturalmente, passar também pela programação e planejamento que está sendo feita de acordo com essas necessidades daqueles que permanecerão. É natural que isso aconteça. Alguns que estão hoje no elenco não permanecerão para 2025, outros poderão participar, conseguirão permanecer, mas a base ela está formada, mas a necessidade ela é nítida para que o Santos tenha os seus reforços e esteja mais forte para o ano de 2025, utilizando também o departamento de base. Isso é um orçamento, eu vou fazer até uma coletiva futura, onde eu vou abordar bem as questões financeiras do trimestre que foi apresentado ao Conselho, a previsão orçamentária do ano que vem. Aí numa próxima vou passar, como sempre, uma coletiva específica para isso. A última aqui. Presidente, boa noite. Otávio Rocha, da Vável Brasil. Falando um pouco ainda sobre questão financeira. Hoje tivemos pouco mais de 15 mil torcedores aqui, uma renda de 610 mil. Essa partida o Santos planejou mandar no Allianz Parque, porém por conta dos eventos que estão tendo lá não deu certo. E essa semana passada saiu uma notícia de que o Pacaembu vai ser reinaugurado na final da Copinha de 2025. O Santos tem um planejamento de mandar jogos no Pacaembu na próxima temporada, visando Série A, Copa do Brasil, até mesmo no Paulistão, e também mandar jogos nos estádios dos rivais também, justamente para tentar melhorar um pouco essa parte financeira. Obrigado. Uma das pendências hoje que existe para a nova arena é a inauguração do Pacaembu. Nós não temos oficialmente ainda a confirmação da reinauguração do estádio. A partir do momento que nós tenhamos essa confirmação, se nós já estivermos com a nova arena sendo já planejada com as vendas e automaticamente o início das obras, o Pacaembu será a casa do Santos. Isso já está definido, né? Mesmo que nós não tenhamos ainda o início das obras, a chance também é boa, é grande para que o Santos mande alguns jogos em São Paulo. Então, particularmente até pelo prazo de comercialização de cadeiras, de camarotes da nova arena, creio que o Santos ainda disputará o Campeonato Paulista na Vila Belmiro. Mas para 2025 a tendência é de que o Santos faça a opção de jogar algumas partidas ou até que o Pacaembu seja a sede da Casa do Santos.